Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TV mais feliz do Brasil, SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. E no ritmo do Mundial, SBT, a Copa onde você quer ver. O nosso Vale Night sempre depois da transmissão esportiva. E no programa de hoje eu recebo um dos grandes nomes da cultura brasileira. Comigo em Jacareí, Paulo Betti. E no Ibis Hotel, na nossa querida cidade irmã Jacareí, eu tenho a honra de estar com ele, um dos grandes nomes da cultura brasileira, que nos presenteia com a circulação do espetáculo Autobiografia Autorizada. Paulo Betti. Paulo, que alegria poder revê-lo, ter você aqui no nosso Vale do Paraíba. Que delícia, eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje mesmo almocei muito bem aqui em São José dos Campos, ao lado do restaurante Marbelli. Marbella em São José dos Campos. São José dos Campos. É. E uma livraria maravilhosa. Livraria Mantiqueira. Com um café no fundo. Roberto Guimarães, o proprietário. E o Marbelli também muito bom, não estou fazendo ali na esquina, merchandising nem nada, não. Não, mas não tem problema fazer merchandising. Dá uma felicidade, né? Tá. Quando a gente come bem, frutos do mar e tudo. E depois eu saí, a Lala que trabalha comigo falou, Paulo, tem uma livraria ali. A gente foi na livraria, deslumbrante, com café no fundo. Parabéns, São José dos Campos. E você sabe, Paulo, olha para você ver, essa livraria, ela surgiu de um festival literário na Mantiqueira, lá em Santo Antônio do Pinhal. Então aqui em São José dos Campos é filial, olha isso. E a decoração toda é com madeira, assim, né? É um ambiente muito aconchegante e atrás, assim, tem um café especial. Eu senti o aroma, assim, maravilhoso. Ô Paulo, mas olha que presente, né? Comemorando mais de 5 décadas de carreira, agora numa circulação pelo interior, né? Do interior para o interior, porque você é um homem do interior, né? Com essa autobiografia autorizada, né? Essa imersão na sua descendência e também na ascendência, né? Porque o futuro só é futuro com a nossa celebração de quem somos. E essa celebração é uma construção de vida. Ah, que bonito. Eu gostei muito do poema que você me declamou agora há pouco hoje. Sensacional. Me senti muito honrado com o poema que você declamou. Você fala de uma forma poética e muito bonita. Parabéns. Mas deixa eu explicar para o meu telespectador, né? É que o Paulo, ele recebeu a medalha Cassiano Ricardo, que é a maior honra literária da cidade de São José dos Campos, né? Foi votado em 2022, quando eu presidi a academia, e nós aproveitamos esse encontro, já que a agenda dele é continental, para fazer essa entrega que você está vendo aí na tela. Mas, Paulo, falando um pouquinho sobre esse espetáculo, e essa dinâmica de circulação, como surgiu isso? Olha, eu queria muito fazer um monólogo que, pela facilidade de locomoção, de logística, agenda, né, com uma equipe mais... E aí, então, me veio essa ideia de contar a história da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, que eram imigrantes italianos. Essa trajetória da roça para a cidade. Minha mãe teve 15 filhos, eu fui o 15º, eu fui um temporão. Eu nasci numa espécie de senzala e depois me criei até os 20 anos numa espécie de quilombo. Então, em Sorocaba? Em Sorocaba. Eu nasci em Rafah, mas depois mudei logo pequenininho para Sorocaba. E autobiografia é uma coisa sempre que você precisa se convencer de que contar a sua história é algo que tem alguma relevância, quer dizer, mas quando eu fui observando isso que eu falei, dessas características da minha família, eu achei que valia a pena contar. E hoje eu estou convicto de que todo mundo deve contar a sua história. Olha que bonito isso. E deve anotar a sua história. Eu ando fazendo nessa excursão, em Portugal chamam de digressão. Digressão. Eu ando fazendo essa excursão e em cada cidade nós temos também uma conversa com os estudantes, com os interessados em arte, leitura, cultura. E aí eu falo isso. Eu falo o seguinte, Fabrício,
assim, em forma de conselho, subam pela escada. É isso que eu faço aqui no Ibis. Olha. Estou no 8º andar, vamos pela escada. Outra coisa, não fiquem apavorados, decorem o texto e não esbarrem no cenário. É isso a básica. E a terceira coisa, anote. Tome nota. Eu estou cada vez mais convencido de que você tomar nota das coisas, principalmente com a escritura manual, com a letra, com a sua letra, com um caderno de anotações. A minha peça é fruto de um caderno de anotações que eu tinha há muitos anos, porque eu sempre, desde criança, anotei muito. Olha, ô Paulo, e deve ter sido muito significativo, porque a co-diretora do espetáculo é sua filha. Né? Juliana Betti. E aí, né, você ao encontro dos vários Paulos que te trouxeram até aqui. E compartilhar essas memórias, olha, até me arrepio, né? Que bacana. Com a sua próxima geração, que é a sua filha. Como é que foi isso? Então, o processo da autobiografia foi porque eu tinha escrito. Quando eu decidi, porque eu ia fazer uma peça de um amigo meu. Se tornou um livro, inclusive. É um livro, é um processo da peça também ser o livro e da peça sair antes do livro. Depois que a peça já estava um bom tempo em cartaz é que o livro foi feito. Eu ia fazer uma peça que um amigo meu escreveu, porque eu não... Embora eu fosse um anotador compulsivo, embora eu tivesse durante 25 anos escrito uma coluna num jornal de Sorocaba, eu não me dava conta que eu escrevia, porque nós atores temos sempre o escritor num lugar inatingível. É verdade. Né? Porque são eles que nos dão a palavra, né? Nelson Rodrigues, Aguinaldo Silva, né? São as pessoas que escrevem as novelas, Silvio de Abreu, e nós fazemos as novelas e as peças de teatro, Dias Gomes, né? E eu não me considerava escritor, mas quando eu estava fazendo essa peça do meu amigo, era sobre a morte e em alguns momentos eu falava, o personagem falava, minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim. Isso começou a me incomodar, porque minha mãe era uma empregada doméstica. Aí me dei conta de que eu não podia fazer uma peça que não contasse, que falasse da mãe do Zé Rubens, que era o autor da peça. Precisava ser a sua mãe. Da minha mãe. A Dona Adelaide. Dona Adelaide, e sobre a história de vida da minha mãe. E aí, então, me senti tão feliz, porque minha mãe foi uma empregada doméstica, meu pai foi um servente de pedreiro, né? Meu pai foi servente de pedreiro, minha mãe empregada doméstica, meu avô e minha avó foram trabalhadores da roça, e eu tive muitas oportunidades na vida, graças a Deus, por causa do ensino público. A escola primária, a creche pública que a minha mãe me colocou quando eu tinha 5 anos de idade, onde eu ficava o dia inteiro ali convivendo, socializando com as outras crianças, né? Comendo de uma forma equilibrada e balanceada. Passei por um ginásio industrial também, de tempo integral. Então, eu tive muita sorte, sabe? Olha, que bonito isso. Reconhecer isso, né, Paulo? Muita sorte de ter tido esse ensino público e de ter conhecido a Eliane Giardini. Olha aí, nós vamos falar sobre isso no segundo bloco do programa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida aqui no SBT com o Vale Night. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Vale Night especial hoje na minha querida cidade de Jacareí. Um grande abraço para o meu querido amigo Celso Florencio, prefeito da cidade. Ô Paulo, no bloco anterior nós estávamos falando sobre as suas raízes, né? E a necessidade que você sentiu de trazer o protagonismo familiar para o centro do palco, né? E você estava falando do seu encontro com Eliane Giardini, né? Que é uma das grandes atrizes brasileiras, né? Que você foi casado e que te deu um presente duplo, né? Duas filhas. Duas filhas. Temos netos agora. Olha aí. Mas olha, a Eliane eu conheci no Teatro Amador, em Sorocaba. Eliane tinha acabado de fazer um filme com o tio dela
e que é um cineasta da Paraíba, um escritor muito considerado, muito excelente, Valdemar Solha, e ela voltou empolgada e nós nos conhecemos fazendo a peça O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. E Eliane tinha muito mais do que eu o desejo de ir para São Paulo. Nós morávamos em Sorocaba e foi ela que pilhou, que me botou pilha para que fôssemos fazer o teste na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Nós dois passamos na prova, que era uma prova muito difícil, passamos e nos formamos juntos e Eliane foi uma grande parceira nesse início de carreira no teatro, né? Imagina que sorte, né? Eliane é uma pessoa muito instigante, né? Muito culta e acho que nós combinamos ali porque éramos temperamentos complementares. Eliane é uma pessoa mais introspectiva, né? E eu mais extrovertido e nós tivemos um casamento muito longo e muito positivo para mim e espero também para a Eliane. Ô Paulo, e falando um pouquinho, né, sobre essas 5 décadas de carreira, né, e essa evolução, porque né, no centro do palco, nas telas do cinema, né, na telinha, né, da Vênus Platinada para o Brasil inteiro, numa época que não existia algoritmo, rede social e internet, mas existe até hoje, né, essa vontade intrínseca do sonho, né, de você viver outras vidas por meio da teledramaturgia. Né? Sim. Como é que foi esse caminho na TV Globo? Quando que você se deparou, né, nos diversos rincões do país com a força da retransmissão da Vênus Platinada, da TV Globo? Olha, eu fui para a TV em 84 para a Globo, mas eu tinha feito uma novela na extinta Tupi, chamava-se Como Salvar Meu Casamento. A novela, a televisão acabou. Antes da novela. Talvez, minha mulher, Dadá, disse, talvez seja por isso que você não descobriu como salvar seus casamentos. É verdade. E depois eu fiz uma novela na Band, 2 novelas na Band, uma delas era Os Imigrantes. Que foi um grande sucesso. Daí eu fui chamado para uma novela na Globo, que era Transas e Caretas, e gozado, o diretor, o Paulo Biratã, José Wilker, o Paulo Biratã me falou, você acha que eu te chamei porque você fez teatro e você ganhou um prêmio? Não, eu vi um comercial seu na televisão de dentifrício. Olha isso. Então eu te chamei por isso. Tem os dentes bonitos. E aí eu comecei na televisão e incrível, né? Eu nunca tive muito a noção daquilo que estava acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçado, mas eu nunca achei que eu estava nadando, ou eu nunca achei que eu estava numa boa e nem nada. Eu estava sempre ajudando a cuidar da minha família, eu estava trabalhando. Tinha no Rio de Janeiro um centro cultural chamado a Casa da Gávea, que durante 25 anos fez um trabalho ali no Baixo Gávea. Agora que eu me dou conta, você me deu essa fotografia. Olha isso, era um presente para Dadá, hein? Olha, você vai mostrar. Olha aí, Dadá. Olha o seu Paulo Betti. Ele me deu essa fotografia que eu achei, né? Eu tinha isso também, eu era bonito e não sabia. Eu não sabia, juro, eu não tinha noção. Até que eu mais velho agora, uma filha minha vendo essa foto, falou assim, pai, você era gato. A Juliana me disse, Mariana também. Pô, pai, você era gato. Aí eu falei assim, puxa vida, agora que eu me dei conta que eu era gato, eu não sou. Olha isso. Né? Olha, queria agradecer demais, eu que agradeço a sua presença. Você foi muito gentil. Celebrar tudo que você representa com o meu querido telespectador e desejar muito êxito nessa circulação, autobiografia autorizada, que vai correr o país todo, né, Paulo? Olha, nós vamos andar aí para até o norte, né? Nós vamos fazer aqui, vamos até Brasília, nós temos um pequeno carrinho plotado assim, que vai seguindo a estrada, diversas peripécias. Mas aí fica para o outro livro, para o outro espetáculo, hein? Vai se chamar Notas que eu tomei. Olha aí, né? Ou na autoestrada da minha vida. Essa longa estrada da vida. Paulo Betti, para você, meu querido telespectador. A gente se vê no próximo programa. Até lá!